Então, nós vamos associar as moléculas numa posição, uma energia potencial, em outra, uma outra energia potencial. Então, a gente vai ver que existe uma maneira de transformar energia potencial elétrica em outro tipo de energia. A gente vai ver que é uma energia vibracional, e a gente sabe muito bem, de termodinâmica, que o grau de vibração das moléculas está relacionado com a temperatura. Também não é, o grau de vibração das moléculas não é a temperatura de um corpo, são grandezas que são relacionadas. Tá, então a gente vai ver que esse nível de vibração das moléculas vai produzir um aumento de temperatura, por um fenômeno que não é ressonância. Na realidade, é o torque das moléculas de água, que são moléculas polares, na presença de um campo elétrico, que é o campo elétrico da onda eletromagnética, ok? Que é um campo variável no tempo e no espaço. Então, nós vamos fazer essa discussão, e uma discussão mais qualitativa do que quantitativa, ok? Mas para deixar bem claro que isso que esse fenômeno, o fenômeno de aquecimento dos alimentos no micro-ondas não é por ressonância, e onde você leu isso aí está equivocado. Inclusive tem um artigo do do Lang, acho que Fernando Lang, o nome dele, esqueci agora, é Fernando Luciano. Não, é Fernando. Luciano Hang, é um nome parecido, mas de uma pessoa que eu nem simpatizo tanto assim. Não vem ao caso. Que descreve tudo isso aí. Inclusive, eu tenho até a ideia de fazer um projeto de iniciação científica, que é a gente fazer essa explicação direcionada para alunos de nível médio, tentando fazer um estudo de um caso real. Estou com essa ideia aí, acho que, quem sabe, mais para frente surjam algumas pessoas interessadas. Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui colocando uma carga elétrica na presença de um campo elétrico. O que vai acontecer? Depois a gente vai pensar aqui, tem até um exercício que eu passei para vocês da lista, que ele fala sobre esse tópico. Vamos imaginar que tem uma carga... Oi? Bom, vamos imaginar uma carga elétrica na presença de um campo elétrico. Aqui temos as linhas de força do campo elétrico. Bom, olhando essa configuração de linhas de força, o que a gente imagina aqui? Uma carga na presença de um campo, o que vai acontecer com ela? Vai ser perturbada. Oi? Vai ser perturbada. Vai ser perturbada. E essa perturbação a gente mede por ação de uma força. Ok? Tá. Então essa força, vou ter uma força aqui, horizontal para a direita. Por que é horizontal para a direita? As linhas de campo elétrico não são da esquerda para a direita? E a gente sabe muito bem isso aqui. É F sobre Q zero. Ok? A definição de campo elétrico mais simples possível de uma carga pontiforme é força por carga de prova. A carga de prova é uma carga que é positiva e de pequena intensidade. Então, se eu fizer F igual a Q0 vezes Z, no caso de uma carga positiva, a força e o campo elétrico vão ter a mesma orientação. Ou seja, a força é paralela ao campo elétrico. Detalhe, a configuração de linhas de força, linhas de campo elétrico, mais usual, né? Aqui é como se eu tivesse cargas positivas nessa região e cargas negativas nessa, não é isso? Dá para fazer uma analogia com isso. Então, por exemplo, essa carga é repelida por esse polo positivo e atraída pelo polo negativo.
Se eu tivesse uma carga negativa na região desse campo elétrico, como que ficaria a força atuando? Muito bem. Também paralela às linhas de campo, mas em sentido oposto. Ok? Tá, porque é uma carga negativa. Bom, agora tem várias situações que são interessantes. Historicamente, por exemplo, Millikan fez um experimento de extrema importância. Ele pegou as placas de um capacitor, por exemplo, carregado positivamente aqui e negativamente. Vamos fazer uma simulação como se aqui tivesse ligado nos polos de uma bateria, né? Menos, mais. As placas desse capacitor de placas paralelas. Então, o que nós vamos observar? Se eu tiver uma carga positiva aqui, um corpo carregado positivamente, o que vai acontecer com ele? Primeira coisa, se aqui é positivo e aqui é negativo, as linhas de campo elétrico são verticais para cima. Legal. Que forças que atuam nessa carga aqui? Geralmente a gente está na presença de um campo elétrico, mas a gente tem um campo gravitacional. Força gravitacional e força elétrica. Porque essa carga positiva é repelida pelas cargas positivas e atraída pelas cargas negativas. Millikan fez um experimento que ele borrifava gotículas de óleo carregadas dentro das placas de um capacitor. E ele regulava com um potenciômetro, regulava a diferença de potencial entre as placas no intuito de equilibrar essa carga elétrica. Com isso, lógico que não foi algo simples, ele conseguiu chegar que o valor da carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Experimento de Millikan, que ele equilibrava uma gotícula de óleo no interior das placas de um capacitor. Ok? Bom. Agora tem até um exercício que eu propus para vocês, porque, por exemplo, a gente já viu o lançamento oblíquo, quando eu tenho, por exemplo, se eu jogar essa caneta, ela vai fazer um lançamento oblíquo aqui. Ok? Só que, e se eu tiver uma carga lançada com uma certa velocidade numa região de campo elétrico? O que eu vou fazer? Eu vou resolver de forma muito semelhante ao que eu resolvia lá para lançamento oblíquo. Observe isso aqui. Se eu tiver aqui um campo elétrico uniforme, a força resultante não vai ser igual à força elétrica? Então, se a força resultante for igual à força elétrica, eu consigo, por exemplo, calcular a velocidade que ele sai de um ponto e que ele chega em um ponto. Sabendo as condições iniciais aqui, eu sei calcular, por exemplo, qual é a velocidade que ele chega aqui. Ok? Então, isso é muito comum, a gente pegar várias situações de problema que pede para calcular qual é a velocidade que ele passa num determinado ponto. Ok? E é um caso simples. Se eu soltar essa caneta de uma mão até a outra, eu não consigo calcular a velocidade que ela chegará na minha outra mão? Até uma coisa bem simples, não é isso? A gente conhece a aceleração do campo gravitacional e usando algumas, ou com uma medida de tempo, ou com uma medida de distância, que a gente sabe a velocidade que chega. Da mesma forma, a gente vai usar em alguns casos que a gente usa campo elétrico. Vou dar um exemplo que é um exercício que eu coloquei na tarefinha de vocês. Ô, professor. Oi. Boa noite. Boa noite. A gente, por exemplo, para resolver o exercício, a gente considera, por exemplo, essa carguinha como se fosse num lançamento oblíquo. Mas, tipo, de verdade mesmo, por ela ser a massa muito pequena, ela se comporta assim? Sim. É? Ó, quer ter uma ideia? Você lembra aquelas TVs de tubo de imagem?
aquelas TVs antigas. Aham. Aquilo lá você tinha campos elétricos e campos magnéticos cruzados para você direcionar a colisão das partículas na tela da TV para formar a imagem. Era interação de campos elétricos e campos magnéticos para você desviar as partículas. Quando a gente estiver lá na frente, nós vamos estudar a força de Lorentz, que é uma carga se movendo numa região de campo elétrico e campo magnético. Ela fica sujeita à força elétrica e à força magnética ao mesmo tempo. Aí, por exemplo, se você foi uma criança atentada na infância, provavelmente alguma vez você pegou um ímã e aproximou dessas TVs. Só para ver o pau quebrar. Nunca fez isso, minha filha? Eu não. É assim, se você não pretende desfazer da TV, é bom não fazer. Mas pode ser que às vezes não fique 100% depois. Por quê? O que acontece? O Calegari colocou ali. Conta sua história para nós, Calegari. A imagem deforma. Eu fazia isso direto aqui em casa, só ficava roxinho e depois de alguns minutos voltava. Exatamente, fica tudo manchado. Aí só que é o que aconteceu, aqui não voltou não. Ficou manchado para sempre. Nossa, o que eu ia falar? Bom, esqueci, daqui a pouco eu lembro. É uma situação bem comum, você coloca um campo magnético, você vai desviar as partículas. E você vai usar muitas vezes para analisar o movimento de poucas partículas, a gente usa equacionamento lá que a gente aprendeu lá em mecânica. Força resultante igual a massa vezes aceleração e resolve o problema. Usando as condições iniciais, assim por diante. Mas é algo bem interessante. Ah, me lembrei. Tinha uns computadores antigos, tinha um monitor que parecia uma TV mesmo. E tinha um botãozinho que chamava desmagnetizar. Quando a imagem começava a ficar distorcida, você apertava ali, desmagnetizava. Aí era para organizar a imagem dentro daquele requadro do computador. O Alexandre Fuzita, que é da informática, deve ter visto isso alguma vez. Bom, apesar que esses meninos são da época do notebook, né? Perdemos o Alexandre Fuzita. Foi jantar. Bom. Aqui tem representando o experimento de Millikan. Então, a bateria, você borrifa aqui gotas de óleo, e aí você fica vendo. Algumas dessas gotas vão entrar nessa região aqui que tem o capacitor. Tá vendo que está ligado nos polos positivo e negativo da bateria? E aí você equilibra a gota, a força gravitacional e a força elétrica dentro do capacitor. Parece facinho, né? Mas é um experimento trabalhoso de se fazer. Eu já realizei e dá bastante trabalho. Aqui tem uma situação que, por exemplo, se entra aqui uma carga elétrica. Se essa carga elétrica está subindo, o que eu posso dizer? Qual que é o sinal que ela tem? Dessa carga. Olha o campo elétrico para onde ele aponta. Se o campo elétrico aponta para baixo, que tipo de carga que eu tenho aqui em cima? Positiva? É como se eu tivesse uma distribuição de cargas positivas aqui e negativas. Depois a gente vai ver que na realidade eu tenho um potencial maior aqui e um menor aqui. Bom, então o campo elétrico aponta aqui na vertical para baixo. Então é como se eu tivesse uma distribuição de cargas positivas aqui. Se essa partícula eu lancei com uma velocidade, ela está subindo, qual que é o sinal dessa carga?
Negativa? Negativa, porque ela vai ser atraída aqui para cima. Como ela já tem uma velocidade, então ela passa e sofre uma deflexão. Ok? Tá. E aí ele faz até uma aplicação, são as impressoras de jato de tinta, né, que usa essa situação de campos elétricos para direcionar as partículas que vão imprimir na folha. Ah, professor, agora que eu vi aquele desenho daquela pilha, o que acontece exatamente nas pilhas? Os elétrons saem, tipo, do polo negativo e vão para o positivo, ou como funciona? Você tem na pilha você tem uma reação de oxirredução. Ok? Tem um elemento que está perdendo elétrons, é o que está oxidando, e tem um outro elemento que está reduzindo. Essa reação química ela vai acontecendo, liberando elétrons e mantendo o potencial constante e tendo corrente no circuito, até que você consuma todo o reagente produto. Ok? É uma reação química que está acontecendo ali dentro. Entendi. Tanto que Mas você pegava, por exemplo, aquelas pilhas pequenininhas, chega um ponto que acaba, né? Porque acabou o material de ser consumido. Mas aí, no caso, o que acontece quando a gente coloca algum aparelho para funcionar? Tipo, realmente, esses elétrons que estão reduzindo e tal, eles estão saindo do polo negativo e no pro positivo, ou algo do tipo? Na realidade, essa reação ela é feita só para garantir uma diferença de potencial na pilha. E essa diferença de potencial na pilha é que vai estabelecer um campo elétrico em todo o condutor do circuito. Nossa, faz muito sentido. É porque na minha cabeça, tipo assim, o elemento que tava doando o elétron, ele ia soltar o elétron ia passar pelo fio, ia passar por dentro do dispositivo e depois ia entrar no outro lado da pilha. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Só vai manter a diferença de potencial nas extremidades da pilha. Por exemplo, eu estava aqui agora com umas de 1,5 V, ok? Você mantém uma diferença de potencial estabelecida entre os terminais da pilha. Tendo essa diferença de potencial, você fechando o circuito, você vai garantir que estabeleça um campo elétrico em todos os pontos do circuito. Por exemplo, dá um exemplo que não é o mesmo caso, que é corrente alternada, mas é parecido. Você bate o dedo no interruptor da tomada, não é isso? Sim. Você estabeleceu, você submeteu aquele condutor e aqueles equipamentos elétricos a uma diferença de potencial de, sei lá, 127 volts entre a entrada e a saída. Nesse momento, você estabelece um campo elétrico em todo o condutor. E esse campo elétrico, as cargas que estão no fio ficam sujeitas a uma força. E essa força que vai fazer o movimento de cargas, e aí vai ter a dissipação de energia, e assim por diante. Transformação de energia elétrica em térmica, ou luminosa, sonora, e outras formas. Que aí você vai ter os receptores ou os resistores dissipando energia elétrica em outras formas. Então, por exemplo, a pilha ela vai estabelecer essa diferença de potencial e aí os elétrons que estão no fio, por exemplo, eles vão começar a ser empurrados um por um para passar por dentro do dispositivo? É porque, tipo, o que eu não tava entendendo é porque, assim, aí vai começar a empurrar elétron, mas não vai chegar uma hora que vai acabar os elétrons de um polo? Ou como funciona esse ciclo dentro do fio? É que é um circuito fechado, né? Mas então esses elétrons do fio vão estar passando por dentro da bateria também e vão estar indo de um polo para o outro. Ah, Passam. tá. Não, beleza, era essa a minha dúvida. Tá, eu acho que não sei se eu respondi, mas passam sim. Inclusive para ir, por exemplo, vamos imaginar os elétrons. Saem do polo negativo e chegam no polo positivo. Aí do polo positivo para o polo negativo não é algo espontâneo. Que aí, inclusive, uma parte da energia que a pilha a gente chama de gerador, né? Uma parte da energia que ela gera, ela consome justamente para fazer esse trabalho dos elétrons se moverem do polo positivo para o negativo e continuarem circulando.
que é o aquecimento que dá, por exemplo, uma das formas visíveis disso é o aquecimento que dá lá na bateria. Na pilha, né, Tá. digamos. Agora entendi, Pilha é um nome obrigado. popular de bateria, né? Só que no dia a dia a gente fala bateria ou aquelas pilhazinhas já maiorzinhas, ou bateria de carro, alguma coisa assim, né? Mas pilha é uma bateria. Na minha cabeça que bateria era o que dava para recarregar e pilha era o que era descartável. Não. Por exemplo, no carro você tem uma bateria. Quem for mais antigo, talvez o Calegari é um pouco mais antigo aí, as baterias mais antigas você tinha que pôr água dentro dela. Então você abria, você punha água justamente para possibilitar a reação química acontecer dentro da bateria. Acho que ninguém de vocês pegou essa época, né? Acho que só eu mesmo. Não. Lembro, meu pai tinha um Fusca que ficava debaixo do banco. Inclusive o cara que projetou isso é um gênio, né? Um banco do Fusca era feito de um material parecia uma palha e a bateria ficava embaixo desse banco. Então qualquer pequena fagulha elétrica que saísse ali era um incêndio no carro. Muito bem projetado. Aí depois o pessoal foi tendo algumas ideias de melhorar, que jogava a bateria do Fusca para frente, né? Aquele capô da frente, assim, para tirar debaixo do banco. Muito bem. Deixa eu pegar um Professor, exemplo. Oi? esse conceito de diferença de potencial causar um movimento nos elétrons é o conceito de corrente, né? Elétrica. Sim. Ah, tá. Que aí depois nós vamos... Isso daí nós vamos estudar com muito carinho mais à frente. E eu acho que será comigo mesmo. Em eletromagnetismo 2. Fizemos algumas modificações internas. Então vamos lá. Deixa eu mostrar o exercício aqui para vocês. Vocês estão vendo a minha tela ou não? Sim. Tá. Aqui está mostrando a deflexão da partícula numa região de campo elétrico. Aí tá vendo? Aplicando a segunda lei de Newton, força resultante, massa vezes aceleração, ele achou a aceleração, consegue fazer algumas relações para achar quanto que é a deflexão, que vai ter exercícios desse tipo para a gente fazer. Podem ficar tranquilos disso. Aqui. Eu tenho dois exemplos. Duas grandes placas de cobre mantidas a uma distância de 5 centímetros são usadas para criar um campo elétrico uniforme, conforme a figura aqui. O elétron é liberado da placa negativa, ao mesmo tempo que um próton é liberado da placa positiva. Desprezando a interação entre as partículas próton e elétron, obviamente, determine a que distância da placa positiva as partículas passam uma pela outra. Bom, placa positiva, se eu tenho um próton aqui, ele é repelido, então ele vai vir nessa direção. Aqui eu tenho um elétron, como ele é uma carga negativa, vai ser repelida pela placa negativa, vai vir para cá. Em algum momento eles vão se cruzar. Então ele quer saber qual é esse ponto. Alguém tem alguma ideia se vai ser mais próximo da placa positiva ou da negativa? Como são mesmo intensidades, vai ser o mesmo tempo ou não? Cuidado, Mesma distância? cuidado. A força que elas estarão submetidas é a mesma? Em módulo?
a massa é diferente, né? Exatamente. Se a massa é diferente, o que vai acontecer com a aceleração? Também é diferente. A massa do próton não é quase 2.000 vezes maior que a do elétron? Nossa, então o do próton vai mais devagar. Então, o próton, a aceleração dele é bem menor que a do elétron. Então, o que vai acontecer? A distância que o próton percorreu é um kgésimo, enquanto que o elétron percorreu quase tudo, entendeu? Vamos resolver esse? Bora. 30 segundos para vocês tentarem resolver. E aí depois eu faço a correção aqui. Terminaram? Coloquei no chat o exercício.
Professor, a gente vai usar aqui o elétron, tem a massa 2 vezes menor do que a do próton ou algum outro valor? Não. É- O que ele falou? Qual é a diferença? É a razão mesmo da massa do próton para o do elétron? Quase 2.000 vezes. É porque eu usei 2.000 e deu um pouquinho de diferença com relação ao do Halliday. Ah, tá, porque ele usou da 1835,8, acho que é Ah, a tá. Eu... diferença. Ah, tá, beleza. Quer ver, ó? Deixa eu até fazer a conta aqui para a gente já colocar no valor certinho. O dele deu 27, o meu deu 25. Quer ver? Acho que é 1836 aproximadamente. Mil oitocentos e trinta e três vezes. Vamos usar esse valor. A massa do próton é 1833 vezes a massa do elétron. Ah, agora bateu, deu certinho o valor do Halliday. Dez a menos 6 é picômetro, né? Oi? 10 a menos 6 é picômetro, né? Ou não? 10 a menos? 6. Micro. Ah, tá, beleza. Professor, como resolve? Primeiro a gente faz força resultante igual a força elétrica. Acha as duas acelerações. E aí, para achar o encontro, eu escrevo a equação da posição do próton e do elétron. Eu vou apanhar se eu falar que eu fiz por regra de 3. Ai. Não foi por regra de 3, não, né? Pior que foi. Por Cristo Nosso Senhor.
Além de regra de 3, alguém mais resolveu? Muito bem. Mais ninguém? Tive uma ideia aqui. Bonitinha de resolver. Vamos lá. Vitor, por que deu certo fazer por regra de 3? Você sabe me explicar? Eu coloquei lá que 1833 massas tá para 5 centímetros, assim como uma massa tá para a distância que eu quero, porque como o elétron ele vai ter uma massa muito menor, eu sei que ele vai acelerar muito mais, ele vai percorrer um tempo muito grande. Isso é diretamente proporcional. Então, a relação entre as massas... garante que você pode dizer que é diretamente proporcional à primeira potência e não a t ao quadrado, ao cubo, à quinta potência? Então, que o deslocamento do elétron é bem maior que o do próton? Perfeito. Agora, o que garante essa proporcionalidade da forma que você colocou? Então, eu só considerei mesmo que essa aceleração ela vai indicar... Nossa, mas boa pergunta. É porque eu coloquei que a distância proporcional à aceleração. Mas aí, no caso, como seria a segunda integral, teria que ser ao quadrado ou não? Pode ser a primeira potência mesmo. Depende se você está considerando o tempo, o que você está considerando. Quer ver? Vou fazer com vocês aqui. Você fez de uma forma intuitiva, mas na física a intuição é importante, mas não suficiente. Temos que dar conta de dizer por quê. Que nem, por exemplo, deixa eu fazer. Tudo bem, Vitor? Tranquilo. Vamos lá, então aqui eu tenho placa positiva, placa negativa. Aqui eu vou ter um próton saindo daqui, aqui eu vou ter um
elétron. O meu próton, o ΔS do próton, vai ser o quê? V0 do próton T, mais A sobre 2T ao quadrado. E o ΔS do elétron é V0 do elétron T, mais A sobre 2T ao quadrado. Estou fazendo o ΔS de um e de outro. A velocidade inicial dos dois é zero. Então, ΔS do próton é A do próton sobre 2T ao quadrado. E o ΔS do elétron é A do elétron sobre 2T ao quadrado. Muito bem. Feito isso, agora nós vamos... O que você observa? O ΔS não é diretamente proporcional à aceleração? Sim. E o tempo que o próton demora para chegar até um ponto, do elétron até um outro ponto, é o mesmo, correto? Correto. O tempo envolvido é o mesmo, é o tempo de encontro. Então, o que eu vou fazer? Agora que eu escrevi os dois ΔS para o próton e para o elétron, eu vou fazer o quê? Força resultante é igual a força elétrica. Então, massa vezes aceleração é igual a Q vezes Z. Então, a aceleração é QE sobre M. Se a aceleração do elétron for QE sobre a massa do elétron, a aceleração do próton vai ser o quê? QE sobre a massa do próton. Comparando essas duas coisas, a massa do próton, ela é 1833 vezes maior que a massa do elétron. Portanto, o que a gente conclui? A aceleração do próton, a aceleração do elétron vai ser o quê? 1833 vezes maior que a aceleração do próton. Tudo bem até aqui? Sim. Se eu fizer força resultante do próton e elétron, a mesma equação. Então vamos fazer. ΔS do próton, a aceleração do próton, 1833, aceleração do elétron sobre 2, T ao quadrado. ΔS do elétron é aceleração do elétron sobre 2, T ao quadrado. O que eu vou fazer agora? Fazer um quociente. ΔS do próton sobre ΔS do elétron é 1833, aceleração do elétron sobre 2, T ao quadrado, dividido por aceleração do elétron sobre 2, T ao quadrado. ΔS do próton sobre ΔS do elétron é igual a 1833, aceleração do elétron sobre 2, T ao quadrado, que multiplica 2 sobre aceleração do elétron, T ao quadrado. Vamos lá? Portanto, ΔS do próton é igual a 1833 ΔS do elétron. Agora, o que eu sei? Somando ΔS do próton mais ΔS do elétron, isso aqui dá 5 centímetros. Vou deixar em centímetros. Bom, então 1833 ΔS do elétron mais ΔS do elétron é igual a 5. Então, ΔS do elétron, 1833 1834, né? Isso.
Se deixar o 5 vezes 10 a menos 2, eu acho que facilita depois, pra ficar igual a resposta do Halliday. 5 vezes 10 a menos 2 sobre 1834. Delta S do elétron, então isso aqui dá... Vai dar 27 micrometros. 27 micrometros. Peraí. Ah, tá. 27 micrometros. Agora o próton. Vou conferir um negócio aqui. Do próton. Está invertido aqui, né? Tem 1833 aqui. Ah. Então vai ficar 1833. Então vai ficar 1833. É. 1833 delta S do próton é igual a delta S do elétron. Agora sim. (1833) delta S do próton é igual a 5. Aí eu chego com o delta S do próton aqui embaixo. É 27 micrometros. Então, o elétron andou quanto? 1833 vezes isso aqui, que dá quase os 5 centímetros. Ok? Vocês viram que não precisou saber o valor do campo elétrico. Por quê? Mano, vou tirar uma foto aqui. Tem uma notícia muito boa para dar para vocês.
Mas, por enquanto, não comentem, não postem nada nas redes oficiais, porque nós vamos fazer depois uma divulgação via CDI do campus, tal, fazer um negócio bacaninho. Nem acabou o semestre ainda. O Eduardo Juan e o Leonan prestaram a primeira prova de mestrado e os dois já foram aprovados. Então, assim, uma coisa que ficou uma marca já do curso de Física, até agora todo mundo que formou, tá para formar, que são o caso dos dois aí, que prestou algum programa de pós-graduação, passou aonde quis. Então, assim, é resultado de um trabalho muito sério, da gente fazer de tudo para que vocês tenham uma formação sólida e que vocês vão fazer da vida aquilo que vocês quiserem, que vocês vão ter uma formação muito boa. Isso eu confio plenamente. E o resultado é isso. Ano passado tiveram 4 formandos, eles puderam escolher onde que eles iam fazer pós-graduação. E esse ano eu acho que vai acontecer a mesma coisa. O primeiro programa de pós-graduação que eles prestaram já foram aprovados. E agora eles vão prestar mais provas, então eles vão escolher onde que eles vão cursar mestrado. Então, assim, é algo que me dá muito orgulho e que me motiva cada vez mais a continuar na luta por esse curso. Daqui a pouco, não mais como coordenador, que em breve acaba meu ciclo, mas como professor eu quero continuar e de vez em quando dar as porradas em quem precisa. Mas isso me enche de orgulho, fico muito feliz. Porque assim, vocês viram meio filho da gente, sabe? A gente pega aquele moleque no primeiro ano, parece que não vai embalando, de repente o moleque tá ficando bom, no final do curso o moleque tá um monstro. E é assim que eu vejo esse crescimento de vários de vocês, isso é muito bacana. O Leonardo deu aula para ele no primeiro ano do